Com as bênçãos de Deus, damos início à 124ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Eu solicito ao vereador Edmo Bofetti a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, aproveitando que faça a de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também a de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salmos, capítulo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 7º. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Lido, senhor presidente. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo da Ligacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Enivaldo presente. Geraldo Atleta. Bengala. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Beto. Renatinho Watanabe. Presente. Edmo Bofetti. Coloco em discussão a ata da 123ª sessão ordinária. Em discussão. E um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Ou os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata. Leitura do expediente recebido executivo. Anuncio o recebimento do projeto de lei 8/2020 e anuncio o recebimento dos requerimentos 84, 86, 88 a 92, 94 a 98, 100 a 108, 110, 112, 117, 119 e 120 de 2020, que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara Municipal. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento da emenda de número 1/2020 ao projeto de lei 46/2019. Solicito ao secretário que faça a leitura do ofício 67/2020 de autoria da vereadora professora Meire Barbosa. Ofício número 67/2020. Senhor presidente, através do presente, venho comunicar minha desfiliação do Partido Social Democrático, PSD, e minha filiação ao Partido Socialista Brasileiro, PSB. Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os nossos protestos de elevada estima e consideração. Alumínio, 16 de março de 2020, professora Meire Barbosa, vereadora. Solicito ao secretário que faça a leitura do ofício 68/2020 de autoria do vereador Beto. Ofício número 68/2020. Senhor presidente, através do presente, venho comunicar minha desfiliação do Partido Social Cristão, PSC, e minha filiação ao Democratas, o DEM. Sem mais por um momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração. Alumínio, 16 de março de 2020, Beto, vereador. Leitura do expediente recebido diversos. Solicito ao secretário a fazer a leitura do ofício da diretoria da OAB de Mairinque. Antes disso, obviamente, solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 67/2020. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando a necessidade do município de Alumínio se preparar para o enfrentamento da ameaça global de transmissão do coronavírus, considerando os protocolos de atendimento previstos pelo Ministério da Saúde, que devem ser adotados pela rede pública de saúde municipal para eventuais casos suspeitos, considerando a necessidade de orientar a população em relação aos sintomas, aos protocolos de prevenção ao coronavírus, o Covid-19, é que requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado do Poder Executivo, para que o senhor prefeito nos responda. 1. Quais as ações profiláticas da administração municipal que já foram realizadas e quais as previstas para evitar possíveis contaminações? 2. Será formada uma equipe especializada com médicos e enfermeiros para eventuais casos? 3. Como será realizado o diagnóstico dos casos suspeitos? 4. Existe um local apropriado para receber os pacientes que contraírem o vírus? 5.
informar também se há planejamento para a realização de trabalho de prevenção nas escolas, repartições públicas e na cidade como um todo. 6. Será disponibilizado álcool gel nas repartições públicas, há máscaras e luvas para os profissionais de saúde em estoque. Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 12 de março de 2020, Enivaldo, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Eu peço para discutir esse requerimento. Obrigado. Nós sabemos como está sendo discutido a nível mundial a respeito do coronavírus. E graças a Deus, até a presente data, nós não temos nenhuma suspeita de contaminação dentro do nosso município. E isso nos levou à preocupação de nós cobrarmos do prefeito algumas ações para serem tomadas em relação ao nosso pronto-socorro, em relação às nossas escolas, às repartições públicas. Por isso a apresentação deste requerimento, solicitando do senhor prefeito que realmente ele possa trazer esse assunto com grande responsabilidade, ao qual na verdade já está atrasado dentro do município. Nós sabemos que o coronavírus está aí, é um vírus que não veio para brincar, é um vírus que está ceifando vidas, é um vírus que ataca principalmente as pessoas idosas, que tem que tomar todo o cuidado, e também o cuidado acima de tudo, das pessoas que estão tendo contato com os seus avós, bisavós, pais, tios e assim por diante, em não ser esse transmissor para essas pessoas. Então hoje mesmo eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp de um munícipe que foi ao pronto atendimento, chegando lá no banheiro, após o atendimento, ele foi utilizar o banheiro, não tinha sequer sabonete para que ele pudesse lavar as mãos. Havia um frasco de álcool lá que as pessoas estão pegando no frasco para levar até a mão, ou seja, se ele está pegando no frasco, significa, se tiver contaminação, ele vai passar para a mão dele. Então tem que ser algo como os dispensers, para você apertar de uma forma para que a sua mão não tenha contato com isso. Então nós sabemos da grande necessidade e responsabilidade que o município está tendo, até mesmo comunicando agora há pouco, estávamos em reunião com o Dr. Beda, secretário aí da Educação, do Saúde, o senhor Carlos, ao qual nós agradecemos pela reunião que nós tivemos aqui, foi bem esclarecedora, mas nós cobramos aí do senhor prefeito realmente que possa ter essa preocupação com as nossas crianças, com a população em geral. Obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte. Bom, na verdade, Enivaldo, cumprimentá-lo aqui pela iniciativa do requerimento, um assunto que a gente ia debater aí na tribuna, mas que pode ser discutido aqui quando da apreciação da votação desse requerimento. A questão do coronavírus tem trazido grande preocupação a todos, no mundo inteiro. Imagine aqui na cidade de Alumínio, até porque a gente convive na região metropolitana de Sorocaba, e Sorocaba decretou estado de emergência com relação à prevenção das doenças que o coronavírus acaba causando nas pessoas. Eu confio absolutamente, aqui eu quero deixar registrado, na competência do Dr. Beda, um profissional de grande nome, um profissional que tem uma história aqui com o município de Alumínio, que a gente tem certeza que ele vem seguindo os protocolos com a diretoria de Sorocaba, a qual ele está subordinado, venha impondo aqui aos municípios. Mas a gente roga ao senhor prefeito uma atenção especial, porque é difícil a gente acreditar que a cidade vai ter o sabonete, que vai ter o álcool gel, quando algum tempo atrás a gente não tinha papel higiênico nos banheiros. Quando há algum tempo atrás a população do Alumínio vinha sofrendo com essa falta do item básico no sanitário. Quiçá agora que nós tenhamos essa prevenção. Então a gente roga aqui ao senhor prefeito que dê uma atenção, que siga os exemplos de outras cidades. Hoje a gente viu aqui com relação à suspensão das aulas. Eu acho que não é hora de se causar o pavor, pelo contrário, é hora de se ter calma, porque nós estamos falando de prevenção, E como eu disse, eu acho que o Dr. Beda conduz o trabalho, tem orientado o Departamento de Educação. As pessoas questionam o porquê das aulas não terem sido suspensas, e hoje se soltou um noticiário sobre essa programação. Então a gente registra que a Prefeitura tem atuado. Não é o vereador que determina se vai haver aula, se não vai haver aula, se uma igreja ou outra deve funcionar, não.
Quem compete a isso é o profissional de saúde. Nós temos, como eu disse, um baita de um diretor, que é o Dr. Beda, que é o Sr. Carlos aí, que tem trabalhado. Mas a gente roga ao senhor prefeito que traga, hoje eu vi um vídeo da prefeitura, pouco se deu para entender, mas que traga as informações de modo mais preciso, que oriente a população. Nós temos aqui clubes, nós temos aqui núcleo de terceira idade, nós temos as gestantes que vão no centro de saúde, que são grupos de risco, e a gente pede aí para que a prefeitura posicione a população de que essas medidas vêm sendo tomadas. Eu vi o Dr. Beda fazendo palestra lá no estádio aqui no Paulo Bosco, sobre João Bosco, né, o estádio que nós temos, sobre a prevenção. Vimos ele fazendo trabalho nas escolas, hoje ele esteve aqui na Câmara, mas assim, que oriente a população através das mídias sociais, para que saiba que Alumínio também está se protegendo, está se prevenindo, que nós não estamos parados, e que realmente ele siga os protocolos do governo do estado e adote todas as medidas a ponto de que a gente elimine qualquer risco com relação a isso. Então, é evidente, a gente fica feliz de saber até que o executivo vem tomando essas providências. Como eu disse, tem um profissional bom à frente, mas que adote o que é necessário. Nós temos o CCI, nós temos as atividades esportivas. Hoje a Liga Desportiva se posicionou com relação a isso. Que eu saiba, a Associação Atlética hoje irá se posicionar com relação ao coronavírus. A OAB, que atende aqui na Câmara, se posicionou, como outros órgãos que vêm se posicionando. Até então as pessoas vinham o executivo sem expor, sem tomar nenhuma medida. Mas a gente roga aí para que o prefeito siga esses exemplos de outras cidades. Araçariguama se posicionou, até foi compartilhado por alguns cargos comissionados da cidade. Sorocaba já se posicionou fortemente. E enfim, a gente espera que não tenhamos nenhum caso nessa cidade, como o vereador Enivaldo falou, que nós não temos, e que nós não tenhamos nenhum caso com relação ao coronavírus. Então a gente faz coro aqui para registrar de que a prefeitura não está parada, de que a Câmara não está parada, e de que o Departamento de Saúde do município, na pessoa do Dr. Beda, tem seguido todos os protocolos. Não é hora de pânico, não é hora de supor as coisas. É hora de seguir um protocolo e de prevenirmos com relação a esse mal que infelizmente tem assolado o país, e que da qual a gente roga que, além do impacto na saúde do cidadão, não traga um impacto na economia do mundo como um todo. É o que eu tinha que comentar, presidente. Continua a discussão. Um vereador querendo fazer da palavra, eu coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Enivaldo aprova. Geraldo Atleta. Bengala. Dr. Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Aprova. Edmo Bofete. Aprova. Requerimento 67 aprovado por 5 votos. Solicito ao secretário, por 8 votos. Solicito ao secretário continue a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 168/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na rua João Guimarães, nas proximidades do número 81, no bairro Granja Modelo, há um buraco na manta asfáltica ao lado de uma tampa de galeria de esgoto, considerando que aparentemente parte do reparo é de responsabilidade da Sabesp, requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado a Sabesp para que preste as seguintes informações. É possível que se realize os reparos no local? 2, se sim, quando? 3, se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva. Alumínio, 13 de março de 2020. Edmo Bofete, vereador. Requerimento 169/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na rua João Guimarães, mais especificamente entre os números 428 a 733, no bairro Granja Modelo, há uma deterioração bastante crítica na manta asfáltica, considerando que, aparentemente, parte do reparo é de responsabilidade da Prefeitura e parte da Sabesp. Considerando a dificuldade em se determinar a quem realmente compete a realização do reparo, requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado do senhor Prefeito Municipal para que preste as seguintes informações. 1. É possível que o setor responsável realize uma visita técnica no local para determinar a quem compete realizar o serviço? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? 4. Se de responsabilidade da Prefeitura, qual o prazo para que o serviço seja realizado? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva. Alumínio, 13 de março de 2020. Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 170/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando ao longo da rua Daniel Mendes Pontes, há uma enorme deterioração na manta asfáltica,
considerando que tal questão já fora outrora colocada em pauta nesta casa, considerando o enorme descontentamento dos moradores locais, chegou até este vereador que estes estarão se mobilizando para efetuarem parte dos reparos na rua em questão. O que seria tamanha vergonha ao Poder Executivo é que requeiro a mesa, ouvido o plenário ser oficiado do senhor prefeito municipal, para que preste as seguintes informações. É possível que o senhor prefeito municipal determine que se realize os reparos na rua supracitada em caráter emergencial? 2, se sim, quando? 3, se não, por quê? Sala das sessões, vereador Lando Silva, 13 de março de 2020, Edmo Bofete, vereador. Peço para discutir. Não, vereador, 5 minutos com a parte. Primeiramente, parabenizar o vereador Edmo, que novamente traz à tona a questão desse local na rua Daniel Mendes Pontes, na altura ali do número 160, 155, que era uma confluência de ruas, onde pela topografia do terreno, acabou-se, pela força da água, e aí tem aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, acabou causando um grande estrago na manta asfáltica que existe naquele local. A única solução para amenizar o problema daqueles moradores e solucionar de um modo definitivo, não é que se efetue simplesmente o reparo do buraco, que se tape aquele buraco. Um buraco que incomoda, porque quem passa de carro enfrenta um grande problema. Um buraco que incomoda porque acumula água que vem de outras residências, de que lava quintal, que corre ali, ao invés de correr para uma boca de lobo, acaba empoçando nesse ponto dessa rua Daniel Mendes Pontes. Um buraco que causou recentemente a queda de uma criança. Enfim, é um transtorno para quem passa na rua Daniel Mendes Pontes e tem que transpor esse ponto citado pelo vereador Edmo. E que merece uma atenção do chefe do executivo. Não é um problema de hoje. O camarada me comentou que tinha um vereador da Câmara que residia ali próximo, já é desde aquela época. E que a prefeitura vem fazendo soluções paliativas, mas que não atendem à necessidade do local. Aquele local, Edmo, é preciso se fazer um sargentão, que se chama. É preciso fazer algo de concreto que permita com que a água corra para o ponto mais baixo, que a água cruze a rua Daniel Mendes Pontes, sem ter o contato com essa manta asfáltica. Então, realmente é lamentável. Eu fui procurado também por alguns moradores, que além de eles cobrarem o Alexandre, o Enivaldo, enfim, todos os vereadores dessa casa, o Edmo, eles se aborreceram tanto, porque é um problema tão simples de resolver, que eles também estão se mobilizando. Eu acho que isso é uma vergonha para uma cidade que tem um orçamento grande, como a Alumínio tem, que tem prometido obras aí nesse último ano, que não se resolva o problema da rua Daniel Mendes Pontes. Então, queria desafiar o senhor prefeito, que a gente sabe que anda por toda a cidade, para que passe nessa rua, converse com os moradores e que atenda esse anseio que é solucionado de um modo definitivo com a construção do sargentão. E eu vou dizer para você, Edmo, e depois eu te mostro, que esses moradores eles estão tão avançados, isso tem incomodado tanto aquela rua, que nós já fizemos um orçamento lá. Procuramos aqui um construtor aqui da cidade de Alumínio, que fez na época do prefeito Jacob alguns sargentões, ali próximo à cooperativa, próximo onde tem o Sacolão, que hoje é onde é a CEPAM, fez vários pontos da cidade, inclusive aqui na rua Paulo Dias, onde tem esse problema, onde o declive ou o aclive é muito forte, e que ele fez um orçamento. Eu recebi hoje à tarde esse orçamento, mas é um absurdo, porque não sai por menos de R$5.000 para você desfazer um serviço desse. Para o cidadão, para o aposentado, para o cidadão que mora ali, que paga seus impostos, imagina ele ter que desembolsar para resolver um problema que é do município, gente. O problema é que é da cidade. O município tem condições suficientes de atender a isso. Então a gente faz quórum aqui para aprovação do requerimento do vereador Edmo Bofete, para que não apenas que seja aprovado, mas que seja, quando recebido lá na prefeitura e quando aqueles que assistem à sessão, que deem uma atenção especial nesse requerimento do vereador Edmo, que realmente é um problema intolerável e vai ser um tapa de luva de pelica na cara do executivo quando os vereadores se reunirem, tiverem que fazer uma rifa, tiverem que pedir a colaboração de um de outro para que o serviço seja feito. Um serviço tão simples, ninguém quer que você construa creche, que se asfalte nada, mas que simplesmente se faça essa pequena intervenção,
e que evite que um idoso, que uma criança caia, que se evite que o esgoto fique exposto ali a céu aberto, que corre das outras residências por uma lavagem de quintal e que cause tanto transtorno para quem passa de carro naquela rua. Então, parabéns, Edmo, por mais uma vez Vossa Senhoria trazer esse assunto e, como disse, é uma vergonha se a gente deixar que aquele cidadão faça com o dinheiro do bolso dele. É o que eu tinha a ponderar aqui, evidentemente aprovando o requerimento do vereador Edmo. Continue a discussão, requerimento 170. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Dr. Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Solicito, senhor secretário, que continue. Requerimento aprovado por 7 votos. Solicito, senhor secretário, que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento número 171/2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que no final da rua Luísa Serione Fabiani, nas proximidades do número 95, na Vila Santa Luzia, em tempos chuvosos há grande transtorno quanto ao escoamento de águas pluviais que invadem as casas daquele local. Considerando que recentemente a Prefeitura realizou um trabalho de limpeza nas galerias locais, o que trouxe melhoras significativas, mas entendendo que algo a mais poderia ser feito. Requeiro à mesa, ouvindo o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. Há possibilidade de a prefeitura realizar um rebaixamento na rua tipo canaleta, a fim de direcionar parte da água pluvial para a rua Enio Fabiani, conforme foto anexa? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva. Alumínio, 13 de março de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 172 de 2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que na rua Espírito Santo, em frente ao número 150, bairro Vila Pedágio, este vereador pôde constatar que há um ponto de iluminação pública que não se encontra em perfeito estado de funcionamento. É que requeiro à mesa, ouvindo o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. É possível que o senhor prefeito municipal determine que a empresa responsável realize os reparos no local supracitado? 2, se sim, quando? 3, se não, por quê? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva. Alumínio, 13 de março de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 173/2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que através do requerimento 190 de 2019, este vereador solicitou ao Poder Executivo informações sobre a iluminação da rua Vereador Hélio Vanderlei Neto, próximo ao número 108 na Granja Modelo, onde há alguns pontos sem luminárias, deixando o local escuro e colocando em risco os munícipes que por ali transitam durante o período noturno. Considerando que através do ofício 214 de 2019, o Poder Executivo informou que naquele momento a Prefeitura estava passando por um processo de contratação de nova empresa para que a prestação de serviços de manutenção e iluminação pública e que seria necessário aguardar a conclusão do processo licitatório. Considerando que em 9 de abril deste ano se completa 1 ano da resposta do Executivo e até o momento nada foi feito no local. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. Porque até o momento nenhuma medida foi tomada para sanar o problema no local. 2. Há possibilidade de executar o serviço ainda este ano. 3. Se sim, quando? 4. Se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 13 de março de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 174 de 2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na junção entre a rua Abel Souto com a rua José Serione na Vila Santa Luzia, este vereador que subscreve identificou que é uma placa de sinalização que está caída, conforme fotos anexas. Requeiro à mesa, ouvindo o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. Pode o Poder Executivo realizar a recolocação do poste com a sinalização do local? 2, se sim, quando? 3, se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, alumínio, 13 de março de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 175/2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que através da indicação 126/2018, este vereador solicitou ao Poder Público Executivo para que se fosse realizado reparos nas tampas da Boca de Lobo, na rua Travessa José Lourenço, frente ao número 4.842, Serim, no bairro Irema. Considerando que, passado mais de 1 ano até o momento, nada foi feito, requeiro à mesa, ouvindo o plenário, seja oficial do senhor prefeito municipal, para que preste as seguintes informações. 1. Pode o Poder Executivo ter previsão de quando o serviço será realizado?
2, se sim, quando. 3, se não, por quê. Sala das Sessões, vereador Orlando Silva. Alumínio, 13 de março de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 176/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na rua Divino Espírito Santo, em frente ao número 30, e na rua Bom Pastor, nas proximidades do número 18, na Vila Paraíso, há 3 carcaças de carros. Considerando que os moradores mencionam o aparecimento de animais peçonhentos que saem dos locais onde as carcaças encontram-se depositadas. Considerando que há também nos locais focos de águas parada, situação que propicia a proliferação do mosquito transmissor de dengue. Requeiro a mesa, ouvindo o plenário, seja oficiado do senhor prefeito municipal, para que preste as seguintes informações. 1. Pode o Poder Executivo realizar retirada destas carcaças dos locais ou notificar para que o responsável o faça? 2. Se sim, quando. 3. Se não, por quê? Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, alumínio, 13 de março de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 177/2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na rua Espírito Santo, Vila Pedágio, há uma grande quantidade de mato, considerando que em decorrência da grande quantidade de mato, as casas vêm sendo invadidas por animais, trazendo riscos aos moradores do local. Requeiro a mesa, ouvido do plenário, seja oficial do senhor prefeito municipal, para que preste as seguintes informações. Pode o Poder Executivo determinar que a empresa responsável pela limpeza da cidade realize a roçada e limpeza do local supracitado? 2, se sim, quando. 3, se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, alumínio, 13 de março de 2020, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 178/2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que por toda a cidade, e especificamente no bairro Granja Modelo e Vila Alfa, existem alguns terrenos que estão com aspecto de abandono, devido ao volume de lixo e mato presente nos mesmos, considerando que moradores desse bairro estão reclamando, exigindo providências do poder público, para que obriguem os proprietários desses terrenos a executarem a limpeza e corte do mato dos terrenos, considerando que a falta de limpeza, além de contribuir para o mau aspecto urbanístico da cidade, proporciona a proliferação de ratos, cobras, escorpiões e outros nocivos à saúde pública, além de facilitar para que haja a prática de furtos em várias residências do bairro. É que requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado e excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando pedido de informações. 1. O setor de fiscalização está autuando os proprietários de terreno dos bairros citados para que façam a limpeza dos mesmos? 2. Após a notificação, quais as providências adotadas pelo descumprimento? 3. Qual o valor da multa aplicada? 4. No município de Sorocaba, os proprietários dos terrenos baldios serão multados sem notificação prévia. Segundo um edital publicado pela Prefeitura, quando o proprietário recebe a multa, tem 5 dias para limpar o terreno e levar registros de limpeza para o setor de fiscalização da Prefeitura, e a multa será retirada. Poderia o Executivo adotar tais procedimentos? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 13 de março de 2020, professora Meire Barbosa, vereadora. Requerimento número 179/2020, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, como um dos praticantes de atividade física da cidade, em uma das várias caminhadas e corridas na pista de caminhada, que fora construída em gestões anteriores e que hoje infelizmente se encontra abandonada, as árvores estão com seus galhos em alguns pontos quase cobrindo a pista, grama alta e em alguns lugares tomado pelo mato. Alguns itens que temos para a academia ao ar livre estão enferrujados, lixos espalhados por todo lado, iluminação precária para os praticantes de exercícios no final da tarde, alguns locais, grande risco de queda devido às valetas abertas pelas chuvas. E a placa de inauguração foi arrancada. É que requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, o seguinte pedido de informações. Poderia o Executivo informar quando será realizada a manutenção na pista de caminhada da nossa cidade? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? O senhor prefeito tem a ciência que a placa foi arrancada? Sala de Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 15 de março de 2020, Enivaldo, vereador. Requerimento 180/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que estaremos entrando em um período de estiagem, e as matas que rodeiam a nossa cidade ficarão secas e suscetíveis aos incêndios. Incêndios esses que no ano de 2019 destruíram a fauna e a flora da nossa cidade de uma forma significativa e além de causar danos à saúde, à respiração dos munícipes. É que requeiro a mesa, ouvindo o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, o seguinte pedido de informações. 1. O senhor prefeito tem um plano
de trabalho para a conscientização da população para evitar essas queimadas? A. Se sim, poderia compartilhar o material para ajudarmos na divulgação? B. Se não, quando será produzido este material? 2. O senhor prefeito poderia buscar parcerias com o atual responsável pela plantação de eucaliptos para desenvolver um trabalho em conjunto? Sala das sessões, plenário, vereador Leandro Silva, 15 de março de 2020, Enivaldo, vereador. Pela ordem, senhora presidente. Pois não, vereador. Eu peço para discutir esse requerimento. 5 minutos com a parte. Levando em consideração que este tema referente à queimada, ele é um tema muito importante na nossa cidade, porque a maior parte da nossa cidade é rodeada por matas. E essas matas, nós nos lembramos muito bem, no ano de 2019, pessoas acabaram incendiando de uma forma criminosa. Incêndio esse que durou aí, teve incêndio que durou mais de uma semana, e as pessoas, Defesa Civil, bombeiro, trabalharam aí incansavelmente durante dia, tarde, noite, final de semana. Então, como nós estamos aí entrando em um período de estiagem, que está chegando o outono, depois o inverno, infelizmente vai se começar novamente as queimadas, porque algumas pessoas ainda não têm a consciência do crime que é cometer um incêndio, ainda que seja num pequeno terreno. Ele vai queimar o mato dele ali, isso é um crime, isso é considerado crime. Então a gente roga aqui ao senhor prefeito, a gente pede a ele, para que se trabalhe preventivamente, para que se comece a atuar agora, não depois que o fogo começar. E nós temos aí essa empresa que está com essa plantação de eucalipto na nossa cidade. Então que se trabalhe em conjunto, porque também essa empresa tem, acredito eu, né, que ela é uma das que menos quer incêndio no meio da sua floresta de eucalipto. Que a partir do momento que se queimou o eucalipto, ele perde a plantação para a destinação que seria aquele eucalipto em si. Então a gente pede ao senhor prefeito que atue de forma aí mais incisiva dentro do nosso município, em orientação, em aplicação de multa para aqueles que desrespeitarem. E acima de tudo, que as pessoas sejam protegidas nas suas casas. Eu até me lembro de uma situação em que a vereadora Meire estava numa chácara em que o fogo estava chegando perto da casa de um amigo dela, se eu não me engano, em que eles estavam com um balde tentando apagar o fogo. Então isso é inaceitável, nós não podemos aceitar isso no ano de 2020, sendo que em 2019 nós já tivemos aí o exemplo de que aconteceu. Então a gente roga ao senhor prefeito que realmente ele atue de forma preventiva no ano de 2020. Obrigado, senhora presidente. Isso que eu tinha comentado. Continue em discussão, requerimento número 180. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Enivaldo, aprovo. Geraldo, atleta. Aprovo. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Requerimento aprovado por 7 votos. Solicito ao secretário continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 180/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que requerimento número 181/2020. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, considerando que em visita à Praça João de Castro Pereira Figueroa, existe uma das bocas de lobo que está visivelmente entupida com terra, conforme foto anexa, e que em dias de chuvas as águas ficam represadas na rua, causando transtorno aos pais que ficam aguardando as crianças saírem da EMEI. Considerando que no mesmo local uma tampa de esgoto está afundando devido ao trânsito no local de veículos automotores, e se não for realizada a manutenção poderá causar acidente. É que requero a mesa, ouvindo o plenário artigo oficial do senhor prefeito municipal, o seguinte pedido de informações. Poderia solicitar ao setor responsável do desentupimento da boca de lobo? 2. Poderia verificar a referida tampa e solicitar ao setor responsável a manutenção? 3. Se sim, quando? 4. Se não, por quê? Sala das sessões, plenário vereador Leandro Silva, 15 de março de 2020, Enivaldo, vereador. Requerimento número 182/2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que em visita ao serviço realizado na estrada Doutor Irineu de Rezende, o serviço não está concretizado em sua totalidade, e que até mesmo a placa de início e fim das obras foi arrancada. Considerando que foi aprovado nessa Casa de Lei o valor de R$700 mil para o projeto de lei número 8 de 2019, para a realização do serviço de recapeamento,
É que requeiro a mesa, ouvido o plenário, o civil oficial do excelentíssimo senhor prefeito municipal, o seguinte pedido de informações. 1. O serviço de recapeamento foi finalizado? A. Se sim, nos enviar cópia das notas fiscais referentes aos pagamentos realizados para a empresa. B. Se não, quando será terminado? 2. Nos informar qual a metragem linear exata contratada de recapeamento. A. Nos enviar cópia das ordens de serviço realizadas, ou seja, o aceite de obras realizadas até o momento. Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 15 de março de 2020, Anivaldo, vereador. Lido, senhor presidente. Leitura do expediente recebido de diversos. Solicito ao secretário a fazer a leitura do ofício da diretoria da OAB de Mairinque. Ordem dos Advogados do Brasil. Comunicado urgente. A diretoria da OAB Mairinque, do 135ª subseção da OAB, em atendimento às recomendações dos órgãos de saúde ante a pandemia de coronavírus Covid-19, visando preservar a saúde das advogadas, advogados, funcionários e dos cidadãos, resolve suspender a partir de amanhã, dia 17/3/2020, os cursos, palestras, reuniões, as atividades das comissões temáticas ou qualquer outro evento que haja aglomeração de pessoas nas instalações da OAB Mairinque, assim como o atendimento ao público em geral, pelo prazo de 15 dias, podendo ser prorrogado. Ficam ainda suspensos os atendimentos da assistência jurídica gratuita em Mairinque e Alumínio pelo mesmo período, salvo os casos de urgência, nos moldes do comunicado da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Solicitamos ainda que os advogados e advogadas evitem o comparecimento na casa do advogado e as salas de apoio do fórum, dando preferência ao atendimento via telefone ou e-mail, exceto em situações de urgência. Ficam mantidos os atendimentos para certificação digital e os atendimentos da assistência jurídica, somente em Mairinque, dos casos de urgência, assim entendidos, processos de réus presos, menores infratores, medidas urgentes, medicamentos e alimentares e aqueles de violência doméstica. A OAB de Mairinque acompanhará todas as recomendações das autoridades de saúde e está adotando todos os protocolos sanitários necessários para conter a proliferação do vírus. Mairinque, 16 de março de 2020, Caroline Simões Amaral. Samanda, hein, pai? Presidente do 135ª subseção da OAB São Paulo, Juliana Moraes de Oliveira Camargo, vice-presidente da subseção da OAB de São Paulo, Cássia Maria Cômodo Ribeiro, secretária-geral da OAB, Robson Cavalieri, secretário adjunto da subseção OAB, Ivan Granito, tesoureiro da subseção OAB São Paulo. Passaremos ao intervalo regimental. Ocasião em que aproveitaremos para fazer a homenagem da moção de aplauso número 2, 2020. Então, estamos em intervalo regimental. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Eduardo da Delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Enivaldo, presente. Geraldo Atleta. Bengala. Presente. Dr. Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Edmo Bufete. Dando início à ordem do dia, anuncio a saída da pauta do projeto de número 46, 2019, por conta da apresentação de emenda. Discussão única do projeto de lei 7, 2020. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Pela ordem, presidente. Não, vereador. Solicito a retirada desse projeto por uma sessão. Coloque em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em adiar por uma sessão de discussão única do projeto de lei 7, 2020. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovado o pedido do Dr. Alexandre, fica adiada por uma sessão a discussão única do projeto de lei 7, 2020. Discussão única do projeto de lei 5, 2020-L, que dispõe sobre a denominação de logradouro público, que especifica, solicita ao secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de lei número 5, 2020, dispõe sobre a denominação de logradouro público, que especifica. A Câmara Municipal de Alumínio aprova, artigo 1º,
fica denominada de Rua Luzia Santa Juana Fernandes, a via pública localizada neste município, denominada como Rua 3, o bairro Colibri 3, conforme croquis anexo, e fica fazendo parte integrante da presente. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, plenário vereador Leandro Silva, 6 de março de 2020, Renatinho Watanabe, vereador. Justificativa. Nascida dia 26 de outubro de 1931, na cidade de Mairinque, filha de Pedro Balbo e Gertrudes Augusta Xavier, moradores da Areia Branca, na cidade de Alumínio. Casou-se aos 15 anos e foi com o marido morar em Votorantim. Alguns anos depois ficou viúva, com 8 filhos pequenos para criar. Com isso, retornou a morar no bairro Areia Branca, até a CBR comprar o seu pedaço de terra, voltando novamente a morar em Sorocaba. Anos depois, já com os filhos adultos e após o falecimento de sua mãe, recebeu de sua herança um pequeno lote onde construiu uma casinha simples, deixando os filhos em Sorocaba, na casa que possuía na Vila Jardine, e voltou para Areia Branca, onde morou por mais alguns anos. Em conversa com seus filhos, resolveu vender a casa em Sorocaba, juntamente com a casa do bairro Areia Branca, e comprou uma casinha na Vila Santa Luzia. Como gostava muito de morar em sítios, Dona Luzia resolveu comprar um sítio no bairro Genebra, em Alumínio, onde permaneceu por mais de 30 anos, até falecer em 12 de setembro de 2015, anexa à certidão de óbito. Renatinho Watanabe, vereador. Coloco em discussão o projeto de lei em discussão. O vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo Ligacia. Aprovo. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo aprova. Geraldo Atleta. Bengala. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Renatinho Watanabe. Aprovo. Beto. O Edmo Bufete. Aprovo. O projeto de lei 5/2020L foi aprovado por 9 votos. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do projeto de lei 46/2019. Discussão única do projeto de lei 7/2020. Antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui a 2 minutos para a deliberação da discussão única do projeto de lei 8/2020, que dispõe sobre a autorização de abertura de crédito adicional suplementar. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, dou a mesma por encerrado, desejando a todos boa noite. Com as bênçãos de Deus, damos início à 104ª sessão extraordinária da 7ª legislatura. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo Ligacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Enivaldo presente. Geraldo Atleta. Bengala. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Presente. Edmo Bufete. Presente. Dando início à ordem do dia, temos a discussão única do projeto de lei 8/2020, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Mensagem número 8/2020. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos à superior deliberação dessa Casa de Leis o incluso projeto lei número 8/2020, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R$ 623.728,24. Considerando a resolução do CMDHCA número 2 de 18 de 2 de 2020, onde o colegiado aprova o plano de ação do CMDCHA, o plano de ampliação dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, o FMDHCA, para o ano de 2020, considerando o saldo remanescente de 2019, conforme extrato bancário de 31/12/2019 e o MI número 112 de 2020, do DPMDS, cópias anexas. Informamos às vossas excelências e nobres vereadores a necessidade de incorporação do saldo remanescente existente no valor de R$ 623.728,24, provenientes de recursos recebidos em 2019 e exercícios anteriores, os quais não foram totalmente utilizados, sendo os mesmos reprogramados para serem utilizados no exercício de 2020, para atendimento das fichas abaixo indicadas. Ficha número 351,
R$ 5.111,24, aquisição de materiais de consumo, como materiais socioeducativos para campanhas, gêneros alimentícios, materiais de escritório, toners para impressora, ficha número 353, R$ 618.617, para atender outros serviços terceiros pessoa jurídica, para a celebração de parceria com a organização da sociedade civil para a execução de projetos de atendimento à criança e adolescente do contraturno escolar, para a celebração de parceria com a organização da sociedade civil para execução de projetos de atendimento à criança e do adolescente como baixo rendimento escolar e ou com suspeita de transtorno de aprendizagem na rede pública de educação, com dificuldade de acesso a serviços de diagnóstico, de atendimento psicopedagógico, para a celebração de parcerias com organizações de sociedade civil para execução de projetos ou ação de atendimento à criança, adolescente e ou às famílias, para a contratação de serviços de capacitação de conselheiros e profissionais da rede de atendimento à criança e o adolescente, para a contratação de serviços para a confecção de banners, faixas, cartazes, entre outros, para a campanha de conscientização, em razão dos objetivos que se pretende alcançar de cunho social. Esperamos os senhores vereadores que opinem favoravelmente a esta propositura. Ao ensejo, apresentamos a vossas excelências, extensivamente seus pares, nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Piacentini, prefeito municipal. Projeto de lei número 8/2020, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. O prefeito municipal de Alumínio, usando suas atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal em crédito adicional suplementar no valor de R$ 623.728,24, suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente: 02.00.00 Prefeitura Municipal de Alumínio, 02.15.00 Departamento Municipal de Desenvolvimento Social, 02.1502 Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente, atividade 08.243.0205.02.063, projeto com recursos do FMDCA, elementos de despesas 3.3.90.30.00 material de consumo, ficha número 351, R$ 5.111,24, elementos de despesas 3.3.90.39.00, outros serviços de terceiros pessoa jurídica, ficha número 535, R$ 618.617, totalizando R$ 623.728,24. Artigo 2º, o crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes de superávit financeiro apurado de doações efetuadas ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente em exercícios anteriores. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 10 de março de 2020, Antônio Piacentini, prefeito municipal. Em discussão, projeto de lei 8/2020. Pois não, vereador, 15 minutos com a parte. De antemão, já deixo autorizado a prefeitura, se precisar do CD da discussão do projeto, porque agora o prefeito fica mandando requerimento pedindo o DVD, esquecendo de algo primordial que ele devia saber, que o vereador é livre por votos e opinião no exercício do mandato na circunscrição do município. Então está autorizado, porque quantas e tantas vezes eu tiver vontade de chamar ele de incompetente, de outros nomes e adjetivos, aliás, que ele merece, eu vou fazer. Como vou fazer? Por esse projeto aqui. A impressão que a gente tem é que é muito dificultoso se desenhar um projeto, fazer aprovar esse projeto e captar o recurso. Dá-se assim essa impressão da dificuldade que tem que ter, porque a pessoa tem que ter técnica, saber a quem dirigir, como montar o projeto e convencer principalmente quem apoia e libera recurso a autorizar recurso para um projeto. Isso aí todos nós sabemos a dificuldade que municípios pequenos têm de desenhar projeto. Pois bem, as pessoas desenharam projetos, conseguiram aprovar o projeto, e esse dinheiro que a gente está aprovando,
sobre crédito, ficou mais tempo parado na prefeitura, do que o tempo de desenhar o projeto e fazer aprovar. Mais tempo. Você vai falar, mas quanto tempo que está parado? Você fala assim, Eduardo, tem 1 mês que está parado lá, 2, 3, 4, muito mais. Muito mais, está parado há muito tempo esse dinheiro lá. Porque quando chegou, a lei que regula, ela fala que não tem necessidade. Então ela abre, por exemplo assim, o direito de que não seja feito um chamamento público se na cidade só tiver uma entidade relacionada a esse tipo de verba. Poderia ter sido adiantado isso. Ou então, já que se pretende executar por chamamento público, se quer fazer esse preciosismo jurídico, e se não entende que é um preciosismo jurídico, mas entende que o modelo é pelo chamamento público, eu vou perguntar, por que não se abriu o edital 1 semana, 15 dias, vamos por 1 mês, depois que essa verba chegou? E só agora. E olhe como eu tomei conhecimento disso. Outro dia eu participei de uma dessas reuniões, desses eventos da Cidade que Você Quer, quando o Alumínio completar 50 anos, que está sendo patrocinado aí pela companhia. E uma das coisas que eu falei que era a falta de projeto, né? Fui lá, ousado reclamar, como sempre a gente reclama disso, que falta aporte da empresa em projeto. Sabe o que eu tive que escutar? Ué, mas quando a gente aprova, vocês não conseguem nem executar para gastar o dinheiro? E aí você vai falar o quê? Você tem que ficar quieto. É isso que tem que fazer. Você tem que recolher a sua ignorância e pedir desculpa. E aí chega esse projeto agora. Será que o prefeito não tem ideia de como as entidades do município precisam desse dinheiro e precisam executar esse projeto? Será que ele não tem ideia de quantas crianças e famílias se encontram em condições de vulnerabilidade social e que dependem também da execução de bons projetos para mexer com o brio dessas pessoas, para levarem a elas mais dignidade? Então vê só quanta coisa está envolvida para ficar tanto tempo parado dentro do executivo. Gente, nós tivemos que movimentar a rede social para conseguir fazer o prefeito fazer uma nota pública de esclarecimento. E agora pergunto as coisas para o Eduardo, está resolvido o problema? Eu tenho que responder, está resolvido o problema das aulas e da educação e de todo o resto. Que espera o prefeito para fazer um decreto regulando situações gerais do município para o enfrentamento do coronavírus? Eu estou falando isso e parece que não tem a ver com o projeto, mas estou falando da demora que se tem de tomar atitude de executar as coisas. Quanto tempo a gente vinha falando, por exemplo, aqui que tinha que ou renovar contrato de transporte ou licitar o sistema. O que se esperou? Caos no sistema de transporte. Parece que não consegue planejar o que vai fazer daqui a um tempo. Hoje eu acho que eu falei que ia falar toda segunda, esqueci de ir para a tribuna, vou aproveitar a discussão. Já tem 14 dias que nós criamos o asfalto e aprovamos o crédito do Oncinha. Eu não vi ainda o lançamento do edital. Não se tornou público. Não se tornou público. Agora você pega um projeto desse, importante, de entidades que se esforçam para conseguir fazer um projeto e fazer aprovar o projeto, e que acreditem, sofrem agora para conseguir executá-lo. Hoje é dia 13, hoje é dia 16. Eu vi a data do protocolo aqui, e até bom para demonstrar que o projeto foi protocolado no dia 13 e já é votado no dia 16. Rapidez, celeridade que nós damos isso. Então hoje é dia 16. Eu estou fazendo uma conta, agora os vereadores podem me ajudar nas próximas sessões. Vamos ver quando vai ser publicado o edital de chamamento público à prefeitura. Lembrando que a lei federal dá brecha suficiente para não realização de chamamentos públicos, conforme você vê em algumas outras localidades. Tem essa possibilidade. Eu só espero de verdade
que faça esse edital urgente. Então, do dia 16, a gente na segunda-feira que vem vai estar em sessão aqui, e aí eu vou ter que lembrar se já abriu o edital do asfalto, para saber se foi feito o edital da licitação do asfalto, e daí já na outra segunda, se foi feito o edital do chamamento público. Porque é vergonhosa essa situação. E por conta da ineficácia do poder público municipal, do executivo, né? Grosso modo, por ser ruim de serviço, o prefeito, faz a gente passar vergonha quando vai cobrar empresas de envolvimento em projeto social. Porque eu falei que tinha que desenvolver, falou assim, mas como que a gente vai liberar outra verba se vocês não executaram uma que nós liberamos, salvo engano, eu não sei se é essa ou se é outra que está parada, há mais de ano. Há mais de ano. Então, a gente espera que o prefeito, obviamente, haja com celeridade. O projeto chegou dia 13, e a gente está votando em dia 16 em sessão extraordinária, acordo de todos os vereadores, porque viram a importância desse projeto aqui e sabem a importância que as organizações têm da nossa cidade. E a gente espera também, obviamente, que dentro desse chamamento público participem e possam se beneficiar dessa verba conquistada pelo projeto, entidades da nossa cidade. Lembrando que o prefeito que tem um corpo jurídico tão bem preparado, podia fazer o enfrentamento e nem fazer o chamamento público e fazer conforme a lei federal faculta também. São as minhas considerações. Continua em discussão o projeto de lei 8 de 2020. Nenhum vereador querendo uso da palavra, coloque em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Enivaldo, aprovo. Geraldo Atleta. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Projeto de lei 8, 2020, aprovado por 8 votos. Nada mais havendo tratar na presente sessão, dou a mesma por encerrada, desejando a todos boa noite.